Olá, veja bem o que faz a pessoa não aceitar a repreensão, a destruição que aguarda para cada pessoa que não aceita ser repreendida. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 7, diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. E diz mais também aqui no versículo 21, tampouco apliques o teu coração em todas as palavras que te disserem, para que não venha a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Então, quando a pessoa não aceita a repreensão, ela é automaticamente dá liberdade para os demônios agir na vida dela. Entendeu? Porque isso representa uma pessoa que tem orgulho. Ela não aceita ser repreendida. Todo mundo erra, menos ela. Então ela dá liberdade para os demônios entrar na vida de qualquer pessoa que não aceita a repressão que vem do Espírito Santo. Tá entendendo? Porque aconteceu com essa ex-obreira da Universal, que não aceitou a repressão dos bispos lá, que são a autoridade espiritual dentro da igreja. Entendeu? Ela usou o sentimento, se levantou contra a hierarquia da igreja, a autoridade espiritual, e olha o que está acontecendo com ela. Veja, escuta bem, vê se não é verdade o que está acontecendo com essa mulher que não deu valor o jeito que ela chegou na igreja. Ela chegou propriamente morta na igreja. Os pastores, os bispos, usados por Deus, Deus usou as mãos deles e ela foi curada. E ela não deu valor o que Deus fez através dos pastores da vida dela. E a primeira repreensão que ela se sujeitou, ela botou o veneno que estava dentro dela. E olha a consequência que não só com ela acontece com qualquer pessoa, qualquer um. Não interessa se é obreiro, se é pastor, se é bispo, tá? Nós temos vários testemunhos de bispos da IURD aí, que cuidava de Brasil, do Brasil inteiro, e hoje estão com mágoa da direção, pedindo perdão, mas continuam falando mal do espírito daquele prato que eles comeram. E hoje é o que está acontecendo com essa ex-obreira. Aqui no livro de Romanos diz assim, que é o caso dela. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus lhe dera graça, antes em seu discurso desvaleraram, e o seu coração insensato obscureceu, quer dizer, ficou cego. Ela completamente ficou cega. Achando que era sábia e se tornou louca, porque mudou a glória de Deus incorruptível em semelhança às imagens do homem corruptível e das aves, quádrupes de répteis. Por isso também Deus o entregou às corrupçências dos seus corações, a imundície para desonrar o seu próprio corpo. Veja o que essa mulher está fazendo. Ela bota o próprio filho a filmar cenas de sexo. Olha que legião de demônio está
A alma que é tão preciosa para Jesus, mas ela não vigiou, entendeu? Por isso que Deus diz, por isso Deus entregou, não foi o diabo. Foi Deus que entregou ela nas mãos dos demônios. Está aqui no versículo 24 de Romanos, Romanos 1, capítulo 24. Tá? Ela mudou, ela trocou o Deus poderoso pelo diabo. Versículo 25 diz, por isto mudou a verdade de Deus em mentira e honrou e serviram mais a criatura que é o diabo do que o Criador, que é o bendito eternamente. Por isso Deus o abandonou às paixões infâmia, porque até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. O próprio Deus abandonou ela. E ela faz vídeo na internet dizendo que ela vai para o céu, que Deus não vai cobrar dela isto. Por isso que aqui no versículo 21, Paulo está orientando que ela ficou cega. Tá? Ela conheceu a Deus, mas não deu valor a Deus. Aqui no verso 21 fala. Ela conheceu a Deus, ela teve uma cura maravilhosa, mas ela não deu valor. Ela não glorificou Deus. Ela não permaneceu com a presença de Deus. Ela preferiu estar com a criatura, que é o diabo. Porque é só tu ler a Bíblia e tu vai ver. Eu não estou falando mal dela, estou pregando o evangélico. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, ó. Tá? Não é de mim que eu estou falando. É a palavra do nosso Deus. E Deus, ele diz, por isso Deus o abandonou. Deus não está mais na vida dela. Porque Deus não se mistura com imundície, como diz aqui no versículo 24. Por isso Deus o entregou à concupiscência do seu coração. Ela não cuidou do coração dela e se atolou na imundície para desonrar o próprio corpo dela. Ela não tem vergonha de fazer sexo com 2, 3 homens e o próprio filho que saiu de dentro do ventre dela fica filmando. Olha a força que o diabo tem quando a pessoa usa o sentimento facioso na igreja. Ela não aceita ser exortada. Ela quer que a direção da igreja concorde com o pecado dela. E aí vem a ira de Deus. Tá? E como eles não se portaram de ter conhecido Deus, aqui no 27 ele diz, também as mulheres deixando seu uso natural da mulher e se ajuntaram com outra mulher. A mesma coisa o homem. O homem também mantém relação sexual com outro homem, cometendo torpeza, recebendo a recompensa que convinha a ele, ao erro. O diabo entra até no homem que usa o sentimento e ele começa a se relacionar com outro homem. Entendeu? E com eles não se portaram de ter conhecido a Deus. Por isso Deus entregou o sentimento perverso para fazer coisas que não convém, coisas horríveis. Ao contrário, a natureza, Deus não fez Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva. Deus fez o macho e fêmea. E a Bíblia está dizendo aqui que se entregaram a sentimento perverso para fazer coisas horríveis, estando cheio de toda imundície, de fornicação, de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, de homicídio, de contenda de engano. A verdade, trocar a verdade por mentira. E veja, meu amigo, minha amiga, que o diabo usa hoje a mesma estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden quando ele enganou a Eva. Ele diz assim, é bobagem, pode fazer isso. Nem tudo que o pastor fala é verdade.
Não vai atrás do pastor, não vai atrás do bispo, não. Ele quer que tu fique lá para dar o teu dinheiro para ele. Ele quer o teu dízimo. Vai aproveitar a tua vida. O mesmo engano que o Satanás enganou a Eva no jardim, que disse, é bobagem de Deus, que Deus disse, não é para comer aquela fruta ali. Pode comer, não dá nada. A mesma coisa hoje o diabo faz para aquelas pessoas que estão dentro da igreja e não vigiam. Entendeu? E o diabo ainda continua usando essa estratégia, tá? Mesmo que ele usou no jardim do Éden. E ele tem procurado confundir a cabeça das pessoas estabelecida por Deus desde o princípio. E não é à toa que ele é chamado pai da mentira. No jardim do Éden, ele confundiu a cabeça de Adão e Eva para não comer aquele fruto da árvore que Deus havia proibido. E eles seriam como o Altíssimo, que ele estava dizendo, bobagem, pode comer, Deus não quer que seja igual a ele. Entendeu? E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. E há muitas pessoas nesse mundo que não cultuam imagens de escultura, mas a idolatria é de si mesmo. Seus conhecimentos, sua sabedoria, o seu próprio corpo se entrega ao pecado, que é o caso dessa ex-obreira. Pelo amor de Deus, meu Pai. E a Bíblia está dando uma... A Bíblia fala que a palavra de Deus não é mentira. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Porque, coitada, ela está cega. Ela está achando que Deus não vai cobrar. Como diz aqui no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, olha o que acontece quando a pessoa acha que Deus nunca vai cobrar, porque está demorando demais. Está demorando demais. Então ela acha que Deus não vai cobrar. Olha o que diz aqui. Presta atenção. Se você vai ver o que pode acontecer com essa alma que infelizmente está sendo enganada pelo Satanás. Por isso que o diabo envia essas pessoas para a internet, para usar a língua deles, os filhos do diabo, para defamar a igreja, para as pessoas se espelhar nessa mulher aí. Olha o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Portanto, não se executa logo o juízo sobre a má obra. Deus não cobra rápido. Deus não cobra rápido, não. Ele dá um tempo longo para a pessoa se arrepender. É isso que está acontecendo. E ela está batendo o peito, está achando que não vai dar nada. E aqui está, Eclesiastes 8, 11. Portanto, Deus não executa logo o juízo sobre a má obra. Ele não cobra imediato. Aí o que acontece? Por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a fazer o mal. Cada vez vai fazendo mais mal porque acha que Deus não vai cobrar. Deus não vai cobrar. Bobagem do pastor, bobagem do bispo. E aqui para terminar, ainda no versículo 13, diz, porém o ímpio, que é o caso dela, não irá bem. Ele não vai prolongar os seus dias no pecado. Vai ser como uma sombra. Deus vai cobrar. Pode passar o tempo que passar, mas que Deus vai cobrar, vai. Porque a palavra dele não é mentirosa. Ora por essa mulher, pessoal. Ora, será que Deus vai responder? Mas faz a tua parte. Amém? Se você gostou, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês, você e a tua família, em nome do Senhor Jesus.